Sejam bem-vindos pelo Mobile Switch ao Ganto CG Brasil e hoje vou trazer para vocês as cartas que vêm no ST9. Obviamente vai vir alguns reprints, tanto GD1, GD2 e algumas cartas do STs antigos. Então a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre as cartas que vêm e não apenas isso, fala também um pouquinho sobre a estratégia do deck, porque algumas lojas vão fazer um pré-release onde você vai poder apenas jogar com o ST9. O interessante é que você pode jogar com o ST9 mesclando o roxo com o vermelho ou o roxo com o branco. Porque as cartas roxas, nós temos 26 cartas roxas do ST9, mais 2 cópias de GD2, e de vermelho a gente tem 20 cartas vermelhas, sendo elas que aparecem com os reprints de uma forma geral, mais 2 cartas do ST9. Então 22 cartas, 28 do roxo, e 22 aqui do vermelho. Se por acaso você quiser jogar de branco, são 20 cartas de branco, mais 2 cópias de uma carta de ST9. Então a gente tem aqui, ou você joga de 28 cartas de roxo com 22 de vermelho, ou 28 roxas com 22 de vermelho. Interessante porque você pode mesclar essa estratégia. Infelizmente, se você quiser jogar de branco-vermelho, dá então 44, ainda faltariam 6 para completar um deck inteiro, mas de uma forma geral, da mesma forma que você consegue tanto mesclar, você pode também usar cartas que, apesar de ter algumas que são 2, 3 ou 4 cópias, você poderia colocar mais cópias de alguma carta especificamente, fazendo com que forme essa estratégia de uma forma geral. Mas beleza, bora lá. Vamos ver como que ficam essas cartas, e não apenas as cartas como estratégia, mas também de uma forma bem interessante. Começando com o Blitz Gundam aqui, ele é reprint GD01, ou GD49, ele tem 3 cópias desse aqui, e quando ele entra, você escolhe uma unidade de Zaft de 5 ou mais de AP, e ele ganha First Strike. E é interessante, né, porque First Strike você quase meio que garante uma kill específica, porque se você está considerando os 5 de AP ou mais, então você já está batendo com mais força. Obviamente tem algumas unidades que tem 6 de bunda, 7 de bunda, 9 de bunda, mas de uma forma geral o First Strike ele tenta ao máximo te garantir um dano. E o interessante disso é que estamos dando uma nova visão para o Zaft. Já aconteceu começando em GD1, GD2 tentou fazer alguma graça, mas agora em GD3 com certeza a Zaft ficou realmente mais forte, e com aqui o ST9, se você gosta de Zaft, realmente é uma opção bem interessante. Seguindo então aqui nós temos GD1 54, a gente tem 4 cópias desse aqui, também é Zaft, Zaft Trait, então é interessante pelo fato de qualquer Zaft poder linkar sem nenhum tipo de problema, e enquanto essa unidade tiver 5 ou mais de AP, ela tem Breach 3. É legal porque ela é carta de turno inicial, nível 3, custo 2, então se você foi o segundo a jogar, você já no seu segundo turno você já consegue colocar ele em campo. Obviamente não dá muito para já descer batendo já com Breach 3, principalmente porque nós temos alguns pilotos, a não ser que você coloque realmente alguns pilotos um pouco mais fraquinho, mas se colocar piloto fraquinho, ele não consegue necessariamente chegar a 5, porém como tem algumas cartas que são realmente de turnos iniciais mesmo, que são suporte, talvez seja um pouco mais rush, porém com o deck que se aparece aqui, realmente não é logo de cara, porém dando uma força mais, esperando o turno para o Arthur entrar, fica mais fácil você fazer a habilidade dando Breach 3 aqui sem nenhum tipo de problema. Aqui o Battle Faces, também um reprint, vem 3 cópias do Battle Faces, GD1 111, ele como comando, Burst 2 de dano, Main 3 de dano, Action 3 de dano. Eu gosto bastante de cartas que são Main e são Action, principalmente pelo fato de que se você tem como essas duas possibilidades, você pode já garantir os 3 de dano se você achar interessante, mas também você tem aqueles 3 de dano fantasma, onde a pessoa não espera, você força às vezes a pessoa, tipo, não vou atacar, não vou defender. Beleza, então quanto a isso, a sua unidade fica, mas eu vou blocar. Já que ele vai blocar, existe a chance da sua unidade perder também, você perder, meio que fazer uma troca, ou até mesmo perder na batalha. Então é interessante porque depois da declaração de blocker, antes da definição de dano, você mete 3 de dano e leva o blocker junto. Então é algo bem
bem interessante que vale super a pena como main e action também. Ainda mais porque Gundam não tem tantas cartas de interação no turno do oponente. Agora, como as cartas brancas, a gente tem 3 cópias aqui do Overflowing Affection. É interessante porque o Overflowing ele é uma carta extempo para qualquer deck branco, basicamente. Principalmente aqueles que brincam com o descarte ou que são decks que necessitam de mais recursos, tanto que você apenas gasta um. É interessante porque se você for o segundo a jogar, você já pode tentar consertar a sua curva ou até mesmo usar como draw para você ganhar um pouco mais de velocidade, tanto que no semanal da semana passada eu estava jogando com o deck branco e azul, contra o deck branco e azul, e o meu oponente usou 4 Overflowings e 2 Show Resolve. Então ele comprou carta pra caramba, no final ele acabou ganhando no último turno. Se eu tivesse conseguido achar o Forsaken, teria segurado o último tapa e ganhado no turno seguinte, mas você percebe que nós tivemos o cara, ele conseguiu dar 12 draws a mais. Então realmente é algo muito forte. Aqui vem 3 cópias do Overflow. Compra 2, descarta uma. Já agora um reprint de GD2, como eu disse para vocês, tem tanto reprint de GD1, GD2 e de alguns starters. A gente tem o Burster Gundam, que ele tiver 5 ou mais de AP, ele é blocker, Triple Ship Alliance, Coordinator Trait, então ele pode brincar num deck futuramente com suporte, ou ele pode brincar com pilotos que sejam talvez brancos, talvez vermelhos, porque normalmente de Coordinator brinca ou com um ou com o outro, então é bem interessante porque blocker, né? Blocker sempre é muito legal, ainda mais porque mais um de AP. Mais um de AP ele já vira blocker, e é um blocker bem interessante porque um blocker que volta a 5 de dano, mesmo que ele se perca nessa batalha, a chance dele devolver a troca é bem grande. Agora a gente tem um reprint do roxo, de GD2, 110, 2 cópias, Waking Power. Na sua main, vocês podem escolher uma unidade de 5 de nível ou melhor do seu trash, você paga o custo e traz de volta. Então é interessante porque nós já trouxemos essa carta quando falamos do deck de Reanimate. É bem interessante porque se você tiver no turno 6, você consegue trazer um nível 5, um nível 4, sem nenhum tipo de problema naquele mesmo turno. Se tiver turnos mais para frente, você pode trazer um nível 5. Só que é interessante porque muitas vezes você quer trazer uma carta mais simplesmente para poder destruí-la, ou um tapa a mais que você precisa. Porque como você volta qualquer unidade de nível 5, então você tem um piloto na mão e você, puta, precisava de uma unidade X. Puta, só que a unidade tá ali. Então beleza, 2, paga, deixa 1, entra e já tá batendo. Com isso você já consegue fazer com que a unidade cause aquele dano, aquele último dano que você precisa. Eu particularmente gosto do Awakening Power. E no começo, quando vem o GD2, eu fico pensando, puta, mas que carta eu vou voltar? E o legal é porque como você deploy ela, você não coloca só simplesmente put, você pode pay the cost to put it. Como não é put, então como não é só colocar sem trigar nada, qualquer coisa pode trigar. O deploy dele é que ele volta alguma carta específica, deploy 1/1, como por exemplo acontece em algumas cartas do roxo do Barbatos. Então é bem interessante porque às vezes você pode dar aquele ping fantasma de não sei o que mais fazer, preciso causar mais 1 de dano, tem unidade lá no meu trash, então beleza, pago 2, pago 1, traz algum tanque. Então é interessante porque ele pode ser aquele ping monstro, aquele ping fantasma que a pessoa não esperava. Seguindo aqui mais reprints para vocês, como eu falei, o One for Sick Incidente, reprint do ST1, vem 3 cópias, então é interessante porque também ele é bem forte, ainda mais, não é necessariamente um staple, porque ele é uma redução de AP, porém, ter às vezes uma cópia, 2 cópias dele é bem interessante, principalmente porque a galera que tá esperando vir GD4 com o Academy vindo mais forte com o branco e com o verde, fazer um deck um pouco mais controle, um deck que brinque um pouco mais com essa ideia de manter as suas unidades vivas, é bem legal. Temos Galahorn, que reduz, nós temos Alge, que reduz, ambos são brancos. Então, às vezes, fazer com que você consiga, de alguma forma, controlar mais o board, diminuindo mais o poder ofensivo, é interessante, principalmente porque o Burst ativa a habilidade, já deu muitas vezes, deu bater na pessoa, bateu na vida, trigou o Forsaken, bateu em alguma unidade minha, fazendo com que ela tinha 3 de AP, agora tá com 0, então nem bater na base, nem nada, nem na vida, nem nada. Então realmente é algo bem interessante, ainda mais como é action. Às vezes a pessoa não está esperando que ela não destrua. Ah, vou bater naquele para fazer uma troca. Pá, o Forsaken
e não troca. Então é bem interessante, principalmente porque é um controle, é um de custo, então é aquele famoso azul no Magic, que tem a mana aberta, no caso, resource aberto, e a pessoa está jogando de branco, pode ser que ela esteja guardando um Forsaken. Pode ser também um bait, mas nunca sabe, você pode dar aquela baitada básica. Seguindo, continuando com os nossos decks, nossas cartas de reprint, nós temos o Strike Gundam, quando entra, compra uma, descarta outra, Kiriyamato Earth do ST4. A gente já brincou com um deck que era full strikes, onde tinha só strikes no deck, foi bem interessante quando a gente ainda apenas jogava contra a máquina. Talvez eu traga alguns decks de volta, alguns inimigos de volta, para ver se a gente consegue fazer isso contra pessoas. Mas aqui, no caso, continua sendo o deck na versão branca, caso você queira utilizar dessa combinação de cores quando você for jogar o seu pré-release. Aqui, a Aegis Gundam MA Mode, o famoso que a gente tem, reprint também, 4 cartas, ST4007, Breach, então Breach batendo 3, sempre muito forte, turnos iniciais, nível 4, custo 3, então você percebe que já está naquele mid, e Breach 3 é muito interessante porque não importa qual base o oponente está usando, 2 Breach 3 leva a base. Então, às vezes, um tapa mais um Breach 3 para garantir, ou até mesmo dar um tapa no shield, também é interessante. Obviamente, tem algumas bases que não tomam dano se não for de ataque direto, mas querendo ou não, grande parte toma dano sim em contrapartida. Então é interessante pelo fato de você poder limpar o board e ainda assim limpar o shield, limpar a vida é sempre muito legal e sempre muito forte, porque quando o oponente precisa de alguma forma splitar o seu dano, às vezes na vida, às vezes na unidade, às vezes na vida, às vezes na unidade, o Breach é forte porque pode focar nas unidades batendo no shield da mesma forma. Obviamente o Breach não ganha partida, mas você ir limpando a vida simplesmente com os Breach, depois você dá um tapa final tirando a unidade, e realmente é muito forte. Eu particularmente adoro estratégias com Breach. Seguindo, continuando com os nossos reprints, nós temos o Kiriyamato, 4 cópias do Kiriyamato, mais 2, mais 1, então você percebe que realmente ele é bem forte, e quando ele ataca, ele diminui 2 durante essa batalha. E é legal porque é ataque, não é Duty Link, não é Turing Pair, é quando ataca. Então não importa qual unidade ele esteja batendo, vai reduzir 2. Então você está jogando com ele com o deck verde, com o deck vermelho, puro branco, com o roxo, com o azul, não importa. Usou ele, tá batendo, tá reduzindo 2 nessa batalha. Agora a gente tem o Artrunzala Zaft e Coordinator. O Kira ele era mais 2, mais 1, o Artrum é mais 1, mais 2, mas com habilidade Link. E quando você linka ele, você pode escolher uma unidade com 5 ou menos de nível e bater ela se for ativa. Então é bem legal porque você pode, então, utilizando o Aesh, você força e consegue bater na unidade que está em pé. Ah, não vou bater porque eu não quero tomar alvo. Não tem problema. Você toma alvo da mesma forma e ainda consegue dar um tapa na base. 4 cópias do Artrunzala vindo com essa arte espelhada entre o Artrum e entre o Kira. Agora o Archangel, outra cópia com o reprint ST4, também aqui 15, 2 cópias aqui do Archangel, que quando ele entra, você compra cartas normalmente, a habilidade todas as que tem da base, Earth Alliance Warship, e uma vez por turno você pode pagar 2 e escolhe uma unidade aliada friendly. E se for blocker, você deixa ela como ativa. É interessante porque eu quero trazer para vocês decks que são focados em habilidades friendly, só que é um pouco difícil trazer gameplays com isso. Então, no caso, eu vou dar uma chorada com os meus colegas, eu realmente vou chorar bastante pelos próximos dias para ver se eu consigo pelo menos trazer uma IRL, mas caso não, eu vejo se eu consigo fazer de alguma outra forma, nem que seja trazendo a proposta do deck para vocês. Seguindo então aqui, continuando com os nossos reprints, nós temos o ST416, o Vesalius, que uma vez por turno você pode virar essa base, escolhe uma unidade aliada e você dá mais 1 de AP para ela. 2 cópias aqui também da Vesalius. Então agora começando com as cartas do ST9 mesmo, então começando com Impulse Gundam. Então, pessoal, começando agora com o ST9 propriamente dito, e o que é legal desse deck? Esse deck, ele brinca muito com uma proposta de você reciclar as suas cartas. E o que é o interessante do reciclar a carta?
Se por acaso você está com uma unidade com pouca vida, qualquer ping leva ela, qualquer blockerzinho leva ele. E você não tiver um maior controle de danos espalhados, porque dificilmente você vai conseguir curar, remanejar os seus pilotos, remanejar as suas unidades, trazendo eles de volta com outras habilidades, é bem legal. E por que eu estou dizendo isso? Vamos ver aqui o que o Impulse Gundam faz. Na sua main, você paga 2 e retorna, coloca essa unidade no fundo do deck, perfeito, coloca essa unidade no fundo do deck, e escolhe uma unidade que tem o nome Impulse Gundam, pode ser ele mesmo, e de nível 4 ou mais do seu trash e coloque em campo. O que é legal disso? Você paga 2, coloca essa unidade pro fundo e traz o maior colocando de deploy. O que é forte? Você coloca esse nos seus turnos iniciais, bate 3, tira a base, e no caso, na volta, se você não tiver muito o que fazer e se você milou alguma coisa, você paga 2 e traz de volta aquela unidade que você... Então você pode pegar, porque é 4 ou mais. Então você pegar uma unidade de nível 5, 6, 7, 8, 10, não importa. Pagou 2, retorna esse profundo e traz do seu trash trigando a habilidade deploy. Isso é muito forte. Obviamente, depende de quais são as unidades que você vai conseguir trazer com esse deploy. Só que é forte, porque Impulse Gundam, it's name card. Ou seja, se chama Aesis Impulse Gundam, Impulse Gundam Knight, Biggest Impulse Gundam, não importa. Se tiver escrito Impulse Gundam na carta, ela volta. Então, tanto que nós temos aqui o Force Impulse Gundam de nível 5. Então, se essa carta tiver no seu descarte, você paga 2, pega aquela unidade, coloca no fundo e traz ele deployando. Obviamente, esse aqui não tem deploy, tem destroy. E quando ele destrói, você escolhe uma unidade em Never Squad, que seja ele, que não tem o nome Force Gundam Impulse no name do seu trash, e adiciona para sua mão. Então, no caso, você coloca esse, bateu, destruiu, esse morreu, foi. E quando ele morre, você pega o Impulse Gundam que já morreu, coloca na sua mão, desce ele, paga 2, põe pro fundo, trouxe o Force Impulse Gundam de volta. Então você percebe que, claro, é um puta rolê, mas enquanto você tiver diversas unidades mão, campo, trash, você consegue fazer esse ciclo. Então colocou o Impulse Gundam, vai bater, não destruiu, pagou 2, trouxe um bicho de nível 4, de nível 5 no caso. E é legal porque como você paga 2, mas Rafa, você tá pagando 2 para colocar, 2 para usar habilidade, não seria mais fácil pagar 4? Sim, só que você pagou 4 para trazer um bicho do seu trash pro campo. Então você desceu 2, bateu, colocando, por exemplo, o Shin Asuka, você bateu, causou dano, não matou, pagou 2, colocou no fundo e trouxe esse. Então, na verdade, você fez o seguinte, você bateu, causou dano e trouxe uma unidade já destruída para o campo, onde você pode já ter destruído esse numa outra batalha e trazido com força. E é legal porque ele é Zaft, então você pode trigar outras habilidades que tem Zaft, ele é Minerva Squad, outras habilidades com Minerva Squad, obviamente apenas com o Shin, mas você vai ter 4 cópias do Shin, principalmente porque ele é muito forte. Então é legal porque vem apenas 2 cópias desse, mas já triga a habilidade. Eu já estou gostando bastante dessa estratégia de retorno com o roxo. Aqui agora do ST9003, nós temos o Savior Gundam, Zaf de Minerva Squad e também do Artrunzala. Então, quando você for jogar com um deck, você for escolher roxo-vermelho, nós temos o Artrun junto com o Savior, Bleach 3, garantido, perfeito, e Huilinks, se tiver 5 ou mais cartas roxas no seu trash, você causa 2 de dano em todas as unidades que tem um 5 de AP ou menos, então é aquele ping generalizado. Muitas vezes podendo destruir token, se for o token 4-2, você pode destruir aquele Lifrit já com dano, você pode destruir aquele outro blocker, que é o Rick Dias também, você pode destruir diversos, porque todas as unidades que tiver. Mas Rafa, são todas unidades, pode ser eu mesmo.
Porém, como você está brincando com 5 de AP ou menos, e todas as cartas que brincam com esse aqui, principalmente com o 5 sendo o número mágico para a galera do Zaft, você já está meio que forçando as suas unidades ter 5. E como você é agro, já bateu tudo que você tinha que bater e depois você linka ele para causar aquele dano final, sendo o maior necessário. E como você tem Breach, caso não tenha destruído, destruiu. E ainda mais o Artunzala vai deixar ele 6-6. 6-6 é muito absurdo, porque é muito forte. 2 cópias do Savior Gundam. Agora o Freedom Gundam a gente tem como blocker, e enquanto você tiver uma unidade branca, enquanto você tiver uma unidade em jogo, ela ganha Suppression. Então não precisa da cor, indiferente da cor, pode ser o branco se estiver jogando apenas com ele, pode ser o roxo se fazer a combinação, pode ser uma verde se estiver jogando com o seu aliado, não importa. E ele é Orb, então achei bem legal. Ele é Kira, Orb, o Orb surgindo. E é legal, cara, porque ele é blocker com Suppression. Então, defendeu, ficou em pé, Suppression de volta. Então é muito forte, é muito legal, principalmente porque você defendeu a sua base porque ele é blocker, a base não se perdeu, agora como você tem base ainda, pá, Suppression nele com o Kiramato, reduzindo 2 de ataque porque ele já reduz enquanto ataque. Então realmente é algo muito forte. Seguindo então aqui a gente tem o Zaku Warrior, Zaft Minerva, Zaku de turno inicial, vem 4 cópias dele, obviamente, né? São cartinhas de turnos iniciais, então realmente tem que vir 4 cópias para garantir. Legal, eu gosto, já temos o verde, já temos o vermelho, já temos agora roxo. Então o Zaft brincando principalmente com turnos iniciais agro desde do começo. Agora esse aqui, 4 cópias do ST9006, Coordinate Trait e Minerva Squad Trait. Então, para esse deck vindo de ST9, ele realmente pareia basicamente com qualquer outra combinação de cor que você quiser. É roxo e vermelho? Combina. É roxo e branco? Combina também, sem nenhum tipo de problema. E o deploy dele, por que tá falando de deploy? Sword Impulse Gundam. Então, o Impulse Gundam morreu, pagou 2, desceu ele. Quando você desce ele trigando deploy, se você deploy essa unidade vindo do trash, perfeito, você escolhe uma unidade de nível 3 ou menos e destrói. Então, no caso Tolkien, você destrói qualquer um, e de nível 3 você pode destruir algumas cartinhas menores, aqueles pings mais chatos, ou aquelas cartinhas que estão meio que segurando um pouco o jogo, principalmente os blockers de turnos iniciais. Então é legal porque realmente o Impulse Gundam vai trazer o outro, vai trazer esse, e é legal porque como ele é custo 2 e o outro é custo 2 também, o outro é custo 2 também, então você percebe que na verdade ele tá meio que brincando com essa ciclagem. E ele falou que você pode trazer qualquer carta que não tenha o nome daquele específico. Então você pode trazer esse de volta do trash, mas no caso vai trazer para sua mão. Então no caso é interessante buscar esse com o Impulse Gundam. Então como você destruir ele, usou no Overflowing, não tem problema, porque você vai trazer ele de volta. Se você quer jogar com o deck de Reanimate, aquele que a gente fez com o X-Rounder, você pode estar trocando algumas cartas de X-Rounder com algumas cartas daqui. Porque aqui também vai brincar com o Reanimate. Então você tira os TKDan e coloca aqui o Zaft com esses squad. Eu achei bem legal, vou gostar. Eu provavelmente vou trazer para vocês com muita força essa nova versão de Reanimate com ST9. É claro, vou trazer também jogos, partidas brincando com ST9 puro com vermelho e puro com o branco. Aqui a gente traz o Blast Impulse Gundam, então traz de volta, então trazendo de volta um blocker. Então você tá lá, bateu, virou, trouxe, fez o defensor, pá, traz de volta. Então bem legal, nossa, é muito legal, porque a gente tem com deploy, a gente tem com blocker, a gente tem com destroy, então você percebe que tá brincando com todas isso, tanto que veio agora em GD4, eu ainda não trouxe para vocês, que a gente tá brincando que é o Barba Branca do Gundam, onde quando você pode, uma vez por turno, meio que copiar uma habilidade. Então, no caso, quer jogar com branco com roxo, esse branco tem Suppression, esse roxo tem Blocker, esse branco tem Breach, esse branco roxo. Então, cara, de verdade, vai ser bem legal essa Copa. Tanto que a gente tem um Blocker 5-3. Ah, ele não vai ser um bom defensor. Cara, é um 5-3. E você coloca o Shin, ele vai virar um 8-3. Então ele vai ser um Blocker que ele pode morrer no primeiro tapa, só que ele vai levar muita unidade com ele
sem nenhum tipo de problema, ainda mais porque você pode trazer ele de volta ressuscitando com outros Impulso e Gundams. Agora, nosso grande mestre do ST9, o Shin Asuka. 4 cópias dele, obviamente, ele é Safed, Minerva Squad e Coordinator. Então ele casa aqui, Shin tá meio que brincando com tudo. Ele pode pilotar basicamente todas as cartas que vem no ST9, sem exceção. E quando ele ataca, se você tiver um Minerva Squad unidade, você... ataque-se, se você tiver um Squad de unidade, você pode escolher um resort deixando como ativo. Então olha aí a Suletinha brincando junto. Ah, quero fazer roxo com branco. Temos aí Suleta como branco, no caso batendo, deixando ativo. Atacou com esse, também deixando como ativo, então está batendo, ressuscitando, trazendo de volta, defendendo, levantando recurso. É bem interessante o que veio aqui com o ST9. Agora um outro que é o Giant Killing, 2 cópias, ST9009, ele pode ser main, pode ser action, você escolhe uma unidade com 4 ou menos de AP, destrói, não causa dano, não pinga, não vira, simplesmente tira. E o legal é que é 4 ou menos de AP, tanto main quanto action. Então, no caso, desceu a carta, aquele famoso blocker chato. Passou o turno, na virada de turno, actions funcionam na virada de turno, você já destrói o gigante com a carta, com o Gigante Killing, já destrói aquele blockerzão chato e vai pro seu turno, deixa os recursos em pé novamente e sem problema segue o baile. Ou, no caso, já destrói quando for na sua main também. Legal, 2 cópias eu acho bem forte, ainda mais com cartas que às vezes falta um pouco mais de agressividade e você já tira já sem nenhum tipo de problema. Eu vou colocar pelo menos essas 2 cópias no meu deck roxo de Reanimate, porque eu preciso destruir cartas, então destruir uma carta com 4 ou menos de AP sempre é muito forte. Agora, base, nós temos o ST910, a base Minerva, Zaft, Minerva Squad, Warship. Quando ele entra, você põe um shield na sua mão, algo como sempre, e se você fez isso no seu turno, você coloca, ou você olha 2 cartas do topo do seu deck, retorna um pro cor e a outra você joga pro trash. Não é meio que forçar, você olha as 2, já sabe qual é a próxima carta que você vai comprar, a outra você já coloca no trash, já coloca o impulso, já põe profundo, coloca o que você quer em campo, porque você precisava fazer aquele outro. Então, realmente essa base é boa, ainda mais porque é uma base de nível 2 e custo 1. Pelo fato de ser custo 1, obviamente muitas cartas são de custo 1, só que é de nível 2. Então se você quer rampar o seu Auto 1000, perfeito. Já pega aqui, já coloca lá, já perde essa base 03, não tem problema, já colocou lá, já olhou 2, já colocou no 1000, já tá forçando o seu 1000 a acontecer. O cara vai ter que bater com mais força, porque ele já tem 5 de bunda, então aquele famosinho Zaquinho que bate e já tira 3 não vai funcionar, ou aquele Freight pilotado não vai funcionar, ou aquela carta com Breach não vai funcionar, ou aquele Zaquinho não vai funcionar, porque já é 5 de bunda e já está fazendo a sua engine funcionar. Muito bom, muito legal, tô curtindo muito o ST9. Agora temos a base com os 3 grandões fortes, a parte roxa, a parte vermelha e a parte branca, como o X-Base. Linda essa X-Base, linda demais, realmente vou querer jogar bastante com essa carta. E o X-Resource, algo que estava faltando muito, que realmente é ter uma variedade de X-Resource e um resourcezinho roxo. Obviamente, para a galera cracuda, vai querer ir atrás de 10 desse Paranauê. Vai ser um tanto complicado, né? Porque se você quiser 10, vai precisar comprar 10 cópias do ST9, ou, no caso, meio que esperar com que repita de alguma forma, ou até mesmo venha de alguma forma mais promocional dentro das possibilidades. Então, pessoal, o que eu acho do ST9? De uma forma geral, tem muitos reprints. São 22 reprints brancos, 22 reprints vermelhos, e com isso 28 cartas basicamente do deck roxo. De uma forma geral, a gente já teve alguns problemas, que era a falta de reprintar decks antigos, ST1, ST2, ST3, ST4. Ainda mais, principalmente porque se não tiver reprint, nós temos Amuros caros pra caramba, nós temos Gundams, o velhão, caros pra caramba. Por quê? Porque quem não comprou, quem já não comprou, abriu e colocou no mercado, falta. E como a parte branca e a parte azul são muito fortes, a parte azul, o Amuro com o velho é muito forte,
nos decks meta que usam dessa cor, vai cada vez ficando mais caro, fica cada vez mais caro. Ainda mais ST5, que ainda tem no mercado, mas o ST5 com o Iron Blood para conseguir colocar outras cartas do deck roxo. Então você percebe que reprints são muito interessantes. O problema é que reprints deviam vir com mais frequência. Só que, se você quer cartas que são Stample pro branco, que é o Overflowing, que é o Overseek, um Stample pro vermelho, até podemos considerar o Battle Faces, mas você percebe que falta ainda alguns Staples, reprints do azul, do verde e de outras cores. Então eu acredito que se tivesse vindo uma coleção que é uma coleção com cheia de reprint, vamos lá, ST10 é só reprint das cartas metas que estão precisando para que deixe um pouco mais barato. Perfeito. Então fica um tanto a desejar. Só que se for considerar o deck pelo deck mesmo, o ST9 pelo ST9, a estratégia é muito legal. A parte roxa é muito legal, é muito sinérgico o quanto o roxo brinca com a sua parte branca e o como o roxo brinca com a sua parte vermelha. Claro que falta um pouco do branco e do vermelho para que mescle. Eu acho que poderia ter feito 25, 25, 25 para que tenha 50 cartas e assim você faça tanto o branco com o vermelho, o branco com o roxo e o roxo com o vermelho, mas no caso, como ainda tem algumas cartas que são 3 cópias, 2 cópias, você pode colocar cartas tanto do vermelho quanto do branco, mas formando então um deck de 50 cartas. Claro que não vai ser necessariamente cartas com reprint, mas querendo ou não, ainda é cartas do ST, sem nenhum tipo de problema. Eu achei maravilhosa a estratégia de você ficar trocando e reciclando. Eu adoro a estratégia Reanimate no Magic, principalmente a parte do Golgari, que é o verde com o preto. Então você percebe que o roxo ele traz estratégias bem diferentes. Tem ping, tem suppression, tem controle, tem compra, e agora tem Reanimate, que veio o X-Rounder, veio um pouquinho no Tekadam, um pouquinho no Venturi também, e agora no Minerva você vê que eles vão trazendo as unidades de volta, traz para mão, coloca lá, põe pro fundo, desce, vai. Claro que são, às vezes, gastar muito recurso para pouca coisa, mas você percebe que sim, existe essa vontade, existe essa estratégia. Então, meu veredito, vale a pena comprar o ST9? Particularmente, eu gosto. Se você pretende futuramente jogar no formato time, que pode ser que isso oficialize, ter um deck roxo legal, forte, como aquele deck a mais, aquela cor solo, para você conseguir usar como uma possível quinta cor, é algo bem interessante. Mas não pretendo jogar, quero jogar apenas com o meu parceiro, Tag Team. Também é bem legal, principalmente porque brinca com o Friendly. A parte branca com a parte roxa brinca com essa parte Friendly. Quero jogar sozinho, 1x1. Esse roxo é muito forte. Você pode mesclar com os Tekadam, você pode mesclar com o pessoal do Iron Blood, você pode mesclar tanto com o branco quanto o vermelho que já está brincando aí. Então você percebe que sim, é algo que a parte ruim são os reprints que poderiam ter sido refeitos de uma maneira mais legal, mas a parte boa é que você pode jogar por ele si só e também mesclar outras estratégias fazendo um deck bem legal. Então se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, vá então no Marketplace que tem do Gundam e vá atrás do seu ST9. Aqui na grade, em São José dos Campos, tem ainda algumas unidades, então corre lá, vou deixar o link da loja aqui para você já ir comprar e já da parte de pré-vendas e conseguir garantir o seu ST9. Se você quiser comprar 2 ST9s para ter todas as cópias e assim aqueles que já tem 3, 4 cópias colocar mais no mercado e também as que forem 2 cópias ter uma maior versatilidade, eu acho que também vale super a pena. Quando chegar o meu ST9, eu vou abrir aqui, fazer uma unboxing do ST9 para a gente ver as cartas, sentir como elas são, porém, eu digo para vocês, quer trazer algo diferente, quer fazer uma estratégia diferente, então a ST9 é uma boa base para você jogar. Então, esse é um dos melhores momentos para você jogar o Gundam, porque já temos diversos STs, diversas estratégias, e GD4 também está vindo com muita coisa que vale super a pena. GD3 veio bom, GD1 veio bom, GD2 perdeu um pouquinho, porém existe sim algumas cartas bem interessantes. Prepare suas armas, ligue os seus motores, porque a guerra vai começar.